A CEMIG, uma das maiores empresas do setor de energia elétrica no nosso país, anunciou um programa de investimento de 44 bilhões de reais. Entre 2026 e 2030, a CEMIG pretende investir 44 bilhões de reais. E com esse programa de investimento surge uma pergunta muito interessante. É possível continuar pagando bons dividendos, como sempre pagou, e ainda assim investir todos esses bilhões? Nesse vídeo nós vamos responder essa pergunta analisando alguns indicadores fundamentalistas. Vamos falar a respeito da dívida da empresa, dos seus dividendos, os principais riscos que podem ser enfrentados, bem como vamos calcular o preço teto. Qual o valor máximo que eu posso pagar por uma ação da CEMIG? Então um vídeo bem interessante que você tem que assistir até o final, porque vai agregar bastante valor para você. Meu nome é Rodrigo e é um prazer falar com você como sempre. Antes de prosseguir, não esquece, já se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber em primeira mão todo o conteúdo que eu produzo aqui. A gente fala aqui a respeito de ações negociadas em bolsa, analisamos alguns relatórios, falamos a respeito de fundos imobiliários e também sobre renda fixa. O que é a CEMIG? Só lembrando, como eu disse, é uma das maiores empresas que atua no setor de energia elétrica no nosso país. Quando eu falo do setor de energia elétrica, ele tem três subdivisões e a CEMIG atua em todas elas. Atua na geração, na distribuição e também na transmissão de energia elétrica. É uma empresa completa e atua em outras coisas envolvendo esse setor. E quando eu falo de energia elétrica, por que é um bom setor para você investir? Você pode imaginar a pessoa deixando de trocar de carro, deixando de comprar um celular novo, deixando de comprar roupas novas ou ir no salão. Mas você não imagina a pessoa deixando de pagar a conta de luz, a conta de energia da conta da casa dela. Por isso, empresas do setor de energia elétrica têm a tendência de ser bons investimentos, porque o consumidor jamais vai deixar de pagar a sua conta de energia. E quando eu falo disso, isso se traduz em lucratividade, em receita para a empresa. Conforme dados do último relatório gerencial da CEMIG, na verdade do segundo trimestre de 2026, você observa que ela teve um EBITDA de 2,2 bilhões de reais. Ou seja, EBITDA é aquele lucro antes dos impostos e tudo mais. Mas se eu falasse de lucro líquido, a CEMIG divulgou um resultado de 945 milhões de reais. É muito dinheiro. E o mais interessante de tudo isso é que parte desse lucro líquido é distribuído com seus acionistas, ou por meio de dividendos, ou por meio dos juros sobre capital próprio. E o endividamento da CEMIG, como é que tá? Quando eu falo de endividamento, no caso da CEMIG, ela possui uma alavancagem de 2,58 vezes lucro líquido sobre EBITDA. É um endividamento considerável. Embora não seja o maior do setor, é algo que preocupa e tem que ser observado. Mas é um endividamento que está controlado. Por que isso? São dívidas de longo prazo numa empresa que possui uma capacidade de geração de caixa previsível. Porque, como eu disse, é uma empresa que o consumidor poucas vezes vai deixar de pagar a sua conta de energia. E quando atrasa, o cara já vai lá e resolve. Então tem uma previsibilidade de caixa. Isso faz com que a empresa possa tomar empréstimos longos e mesmo assim continuar crescendo. Então, o que eu tenho que observar é o seguinte: é um endividamento considerável, tá? Isso é comum para empresas de energia elétrica, mas o que pesa um pouquinho para a CEMIG é que ela tem esse endividamento, essa alavancagem, num cenário de juros altos, em um período que ela tem um programa de investimento que, como falamos no começo do vídeo, é de 44 bilhões de reais. Isso pode, de alguma forma, afetar o lucro líquido. E quando afeta o lucro líquido, afeta também os nossos queridos dividendos. E por falar de dividendos, a CEMIG anunciou no segundo trimestre de 2026, no último relatório gerencial dela, 630 milhões de reais a título de JCP a serem distribuídos para os seus cotistas. É um valor muito considerável. É claro que o dividendo passado não é garantia de dividendo futuro, mas mostra que é uma empresa que tem sim um lucro líquido que está distribuindo para os seus acionistas. O que eu tenho que observar na CEMIG é o seguinte: é possível ela continuar gerando esse caixa, ou seja, esses bons lucros líquidos distribuídos a título de dividendos, e mesmo assim continuar crescendo, porque ela tem esse programa de investimentos? O ideal seria que sim, que a empresa conseguisse investir, crescer e continuar pagando bons dividendos. Mas nós temos que acompanhar com calma, porque tem uma alavancagem considerável, num cenário de juros altos. O valor a ser investido para os próximos 4 anos, como nós falamos, 44 bilhões, é quase 11 bilhões por ano. É um valor considerável e nós temos que ver se vai ser possível fazer tudo isso e mesmo assim continuar pagando bons dividendos.
E quais são os principais riscos envolvendo a CEMIG? Eu diria que são 4 os principais. O primeiro deles, o seu programa de investimentos. Por que isso aí seria um risco, Rodrigo? Vamos lá. Eu estou falando de uma empresa que quer investir 44 bilhões de reais entre 2026 e 2030. Ou seja, em 4 anos, ela vai investir aproximadamente 11 bilhões de reais por ano. Considerando que nós estamos em um período de juros altos, como nós temos vendo, é claro que existe uma perspectiva de queda da Selic, mas isso ainda não se consolidou. Os juros ainda estão altos. Então eu tenho que observar o quê? Para investir, vai precisar tomar dívida. E tomando dívida, juros altos, isso pode pressionar o resultado operacional da empresa. Uma empresa que, como nós já vimos, já possui uma alavancagem considerável. São 2,58 vezes lucro líquido sobre EBITDA. É uma empresa que já está endividada. Então, esses dois riscos você tem que observar. O que? O programa de investimentos e também a dívida e a alavancagem. O terceiro risco envolvendo a CEMIG, eu posso dizer que é o risco de regulação. Toda empresa, não só a CEMIG, é claro, toda empresa do setor de energia elétrica é uma empresa sensível à regulação do setor. E nós já tivemos, num passado não muito distante, presidentes querendo diminuir a conta de luz com base em uma canetada. Isso não é possível, isso não é aceitável. Isso atrapalha demais a empresa do setor de energia elétrica. E o quarto risco que eu posso apontar é um risco de que, quando eu olho para a CEMIG, o seu acionista controlador, digamos o dono da CEMIG, é o Estado de Minas Gerais. E a depender do governo que eu tenho gerenciando esse Estado, um governo mais de direita, um governo mais de esquerda, um governo mais liberal, um governo mais intervencionista, isso pode trazer reflexos no resultado operacional da empresa. Então esses 4 riscos você tem que observar. Outro ponto importante que você tem que observar também, e na verdade é uma das perguntas que mais me fazem quando eu falo de investimentos, é se essa ação está cara ou está barata. Qual seria o preço máximo a ser pago por uma ação da CEMIG? Eu vou utilizar para fazer esse cálculo o método Bazin. O que você vai fazer? Vamos saber qual seria o lucro líquido projetado para o ano de 2026. Uma projeção não muito otimista e nem pessimista, mas mais realista, seria de um lucro líquido de aproximadamente 4 bilhões de reais. A empresa possui um payout de 60%. O que é o payout? O quanto desse lucro líquido que é distribuído para os acionistas. No caso da CEMIG, o payout é de 60%, o que daria aproximadamente 2,4 bilhões de reais. Considerando que a CEMIG possui aproximadamente 3 bilhões de ação em circulação, eu chegaria ao preço de 80 centavos por cota. 80 centavos seria o que cada investidor, na verdade, cada ação da CEMIG vai render para o seu detentor. Então, cada ação que você possui da CEMIG vai te render aproximadamente em 2026 80 centavos. Com esse valor em mãos, eu consigo calcular o preço teto. Vamos fazer uma projeção de 3 cenários. Para aquela pessoa que quer receber 6%, 8% e 10% de dividendos comprando as ações da CEMIG. Para essa pessoa que quer receber 6%, basta ela dividir 80 centavos por 6%. Ela chega a um preço máximo de R$ 13,33. Para aquela pessoa que quer receber 8%, ela vai dividir 80 centavos por 8% e chega ao preço máximo de R$ 10. E a pessoa que quer receber 10%, ela vai dividir 80 centavos por 10% e ela chega ao preço máximo de R$ 8. Esses seriam os preços máximos a serem pagos pelas ações da CEMIG, considerando o que você quer receber de dividendos. Na verdade, a porcentagem que você quer ter de lucratividade a título de dividendos comprando essa ação. Considerando que a CEMIG está sendo negociada ao preço aproximado de R$ 11 enquanto eu gravo esse vídeo, para aquela pessoa que quer receber 6%, já seria uma ação aportável. Lembrando, isso aqui não é recomendação de venda, nem recomendação de compra. É apenas um cálculo daquilo que eu considero que seria o preço justo a ser pago pela ação. Então a minha conclusão sobre a CEMIG é o seguinte: é uma empresa que está num setor resiliente. É uma empresa que tem larga experiência no mercado. Ela sabe o que ela faz há muitos anos. Ela tem uma forte geração de caixa e tem uma política, um DNA de pagamento de dividendos muito grande para os seus acionistas. Esses são pontos positivos da empresa. Mas eu tenho que colocar isso na balança com o quê? Com aquilo que já falamos. É uma empresa que está num programa de investimento muito alto, 44 bilhões de reais, num cenário de juros altos e com uma alavancagem já considerável. Então você que está assistindo esse vídeo vai chegar à conclusão se é uma empresa que merece ou não receber o seu investimento. Se você vai investir agora, se você vai esperar os próximos anos para ver como vai se desenrolar esse investimento e se vai continuar com essa política de pagamento de dividendos, você que vai decidir.
Era isso que eu queria trazer para você hoje. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se isso aconteceu, curte, compartilha. Comenta aqui embaixo para mim se você já investe na CEMIG, se você está pensando em investir, se você investe em outra empresa, talvez uma empresa que você comentar aqui possa se tornar tema de um próximo vídeo. Vamos bater esse papo aqui e trazer mais conhecimento para os nossos seguidores. Eu queria te agradecer pela sua paciência, pela sua companhia. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!